A paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, essa semana acabei me atrasando aí pra postar o vídeo, mas tá dentro do meu propósito com Deus ainda. Eu sempre gravo na sexta pra postar até domingo. Então hoje eu vou fazer nos 89 do segundo tempo, mas o importante é cumprir com o propósito junto a Deus. E o meu atraso foi porque eu fui participar de uma excursão em Novo Hamburgo para um congresso de avivamento, para ter mais comunhão com o Espírito Santo. E foi bênção, sabe? Eu passei um tempo que eu não passaria na presença de Deus, porque minha vida é muito corrida, e lá eu pude me reconectar com o Espírito Santo e trazer milagres e palavras abençoadas para minha vida. Inclusive, né, uma das palavras foi: se tu não honra o propósito que tu firma com Deus, como tu espera que Deus te honre? Tu mostra que tudo é mais importante que Deus quando tu não cumpre o propósito. E aquilo falou comigo, caraca, eu tenho que chegar em Bagé, não importa a hora que eu chegar, eu vou gravar porque eu preciso honrar o meu propósito com Deus. E eu cheguei tarde, tô cansado, mas propósito com Deus tem que ser honrado. Essa palavra foi ministrada sobre o meu coração e ela falou muito comigo. Então eu te convido pra gente junto orar e pra começar a palavra. E eu tenho certeza que Deus quer falar muito contigo nessa noite. Oh, Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso. Oh, Pai, te peço, Espírito Santo, que tu conduza cada palavra que saia da minha boca. Que não seja eu falando, mas seja tu entregando a tua mensagem pro teu povo, oh, Pai. Pai, transforma corações, transforma vidas, Senhor. Me usa apenas como teu canal de bênção, Senhor. Que seja tu transmitindo aquilo que o teu povo precisa ouvir. Pai, que tu derrame chuva de bênçãos, que tu derrame cura, Senhor, que tu derrame libertações, ó Pai, e que tu conduza a nossa vida diariamente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, eu vinha conversando com Deus durante a semana pensando: Pai, que palavra tu tem separado para que eu venha falar com o teu povo? E Deus falou algo que serviu para mim. E falou: essa palavra, ela vai servir tanto para ti quanto para o povo que tu vai ministrar. E eu pensando, então tá, Pai, vamos destrinchar essa palavra. E como o meu ministério de pregação, eu gosto de ensinar o que está escrito, não só pregar o que Deus coloca no meu coração. A gente vai ter que ler um pouquinho da Bíblia para chegar então no que Deus quer falar contigo, o que Deus falou comigo. Então, Deus ministrou no meu coração para falar para ti sobre o livro de Gênesis, capítulo 19, que vai falar que Sodoma e Gomorra eram cidades que estavam corrompidas pelo pecado. E Abraão, então, ele clama ao Senhor para que Ló, que era o seu sobrinho, ele fosse salvo, porque Ló estava dentro daquela cidade. Então aqui nessa passagem vai nos contar que Deus mandou 2 anjos para resgatar Ló. E quando eu começo a ler essa palavra, eu já paro e Deus já fala no meu coração: ei, os meus eu cuido, os meus eu busco, independente do local qual esteja. Ele estava em Sodoma. Sodoma, vocês vão ver que era uma cidade extremamente corrompida pelo pecado, mas Ló era servo do Senhor. Deus tinha escolhido Ló. Então Deus vai contar aqui a história que ele move 2 anjos para que resgatem Ló. Então vamos lá ler a palavra do Senhor. Então vai dizer no capítulo 19, no versículo 1 de Gênesis, vai dizer: estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou e foi recebê-los. Ajoelhou-se no chão e encostou o rosto no chão. Olha só, Ló, ele já era temente e obediente. No primeiro momento que ele já viu os anjos, ele já se prostrou diante deles. Tu vê uma característica de uma pessoa que serve a Deus. Quando ele vê a bênção chegando, quando ele sente a presença de Deus, ele já se prostra. Ele já mostra que ele é filho de Deus. Então ele disse: Senhores, estou aqui para servi-los.
Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar o dia ali. Depois que se lavarem, levantarão bem cedo e continuarão sua viagem. Eles disseram: não, nós vamos passar a noite na praça. Então Ló insistiu e disse, mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Olha só, Ló, além de receber esses anjos do Senhor, ele queria que os anjos fossem para a casa dele. Ele pensou, e ele fala uma coisa muito interessante quando ele fala: estou aqui para servi-los. Na palavra nos ensina, o próprio Jesus falou que nós devemos mais servir do que ser servidos. E Ló, ele já tinha esse princípio desde lá de antes da vinda de Jesus. Então ele serve os anjos, ele dá o melhor para os anjos, dá uma situação de conforto, ele recebe bem, como nós devemos receber o Espírito Santo em nossas vidas, como nós devemos receber a Deus nas nossas vidas. Então, os anjos, após jantarem, a gente vai ver que a cidade, como eu falei no início, ela estava tão corrompida que os homens que moravam em Sodoma se deslocaram até a casa de Ló. E lá no versículo 5 vai dizer que eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Tragam-os aqui para fora, pois queremos ter relações com eles. Imagina, a cidade estava tão corrompida. Os anjos, conta na Bíblia que a graça deles, a beleza deles era tão grande que atraíram os homens. Só que esses homens, eles só estavam querendo ter relações com os homens, com os anjos, porque eles não tinham respeito nenhum mais. Eles não sabiam seguir princípios nenhum mais. Eles estavam corrompidos, imersos no pecado. Então Ló, ele se posiciona e fala com os homens e diz: por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Ló, ele sabia que aquilo era um crime desonroso para Deus. E ele tenta alertar esses homens. Mas eles não estão nem aí. Vai contar na palavra que eles dizem então para Ló sair da frente. E Ló, ele não permite que eles cheguem. Então os visitantes, que eram os anjos, puxam Ló para dentro e trancam a porta. E os anjos fazem com que esses homens que moravam em Sodoma fiquem cegos, para que eles sejam contidos, tá? Então vocês veem, né? Tudo que Deus fez para proteger Ló e a sua família até esse momento. E a gente vê que Sodoma, ela estava tão submergida no pecado que até quando os anjos foram lá, eles não filtraram e eles queriam ter relações com os anjos. Mas vai contar aqui mais à frente que então os visitantes dizem a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com suas filhas, e ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivessem brincando. De madrugada os anjos insistiram para Ló: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como eles estavam demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló a sua mulher e suas filhas e levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Gente, Deus, ele escolhe os seus e tira de qualquer lugar que ele esteja, tá? Amém? Então, um dos anjos disse a Ló: agora corra, salve a sua vida, não olhe para trás, não pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Então Ló diz para os anjos que a montanha fica muito longe e pede que seja numa cidade mais próxima, que é Zoar. E o Deus concorda. Mas a mensagem está aqui, imagina. Os anjos dizem para Ló: Deus tirou Ló de um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Deus, ele te tira de locais que tu não deve estar, pois tu é cristão, tu serve a ele.
E muitas vezes nós nos perdemos na caminhada e entramos em situações, locais que não nos pertencem, ao qual nós não cabemos lá. Mas por um determinado tempo, como Ló, a gente vive por lá. Até que Deus diz: ei, sai daí, tá atrasando o teu ministério, tá atrasando o que tu tem comigo. Então ele diz que tu saia deste lugar, mas que tu não olhe para trás, porque tu vai morrer. Quando ele diz que tu não olhe para trás, é para esquecer paixões antigas, para esquecer pecados antigos, é para te realmente esquecer do que aconteceu no passado. Mas que daqui para frente, desse encontro que tu teve com Deus, tu viver diferente. Então vai dizer que Ló, ele tem essa atitude, ele decide então ouvir a Deus, ouvir aos anjos e ir em direção a Zoar sem olhar para trás. Só que quando ele está indo em direção a Zoar, ele vê que de repente do céu cai uma chuva de fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Então Deus destruiu toda aquela cidade, destruiu tudo aquilo, aquele povo incrédulo. Mas vai dizer que a mulher de Ló olhou para trás e naquele momento ela virou sal. Quando Deus fala isso nessa passagem, ele te diz que toda vez que tu olhar para trás, toda vez que tu quiser voltar para lugares a qual tu não pertence, que Deus te tirou, tu pode ter consequências muito graves, algumas que te levem até pela morte, como aconteceu com a mulher de Ló. Talvez ela olhou para trás e pensou: que lugar é esse que eu tô indo agora? Eu tenho medo desse lugar novo. É muito mais fácil viver onde eu já conhecia, mesmo não sendo bom. Pelo menos eu já conhecia aquele local. E então ela olha para trás e deixa de viver algo novo com Deus. Sabe, quando Deus me deu essa mensagem, é porque eu tô entrando numa fase diferente da minha vida profissional. E eu perguntava: Deus, por que até aqui tu me manteve neste local? E agora tu quer mudar? E naquele momento, dúvidas começaram a vir sobre a minha vida. E dizer: será que essa proposta é a melhor? E eu comecei a colocar em oração e Deus foi falando no meu coração e me entregou essa mensagem: ei, eu permiti que tu estivesse num local ao qual tu não cabia, mas era pro teu amadurecimento. Era necessário que tu passasse por aquilo, para que hoje tu vá para um local melhor. Eu quero te usar em um lugar melhor. A tua vida vai ser transformada em um local melhor, mas para isso tem que andar para frente e não olhar para trás. E quando Deus falou isso, eu pensei: Deus, mas eu construí tanto aqui, eu lutei tanto por ali, mas se é a tua vontade, se é tu que tem colocado isso, que se esses são os teus planos, que o meu coração esteja receptivo para viver o novo contigo. E eu creio que quando Deus me deu essa resposta, falando sobre Ló, foi para dizer: filho, não olhes para trás, eu tô te dando um novo tempo, eu tô te dando um novo local, eu tô mudando a tua vida para um novo patamar. Não olha para trás, tem coisas novas vindo sobre a tua vida. E eu creio que Deus falou isso para mim olhar para frente e querer viver o novo. E eu tenho certeza que Deus também está falando contigo, dizendo: ei, não olha mais para trás. Talvez aquele lugar fosse confortável para ti, talvez tu já estava acostumado com aquilo, mas se prepare, que agora é tempo de viver algo novo. É tempo de viver os propósitos de Deus com a tua vida, porque Ele te tira dos locais que tu não pertence e te coloca nos locais que tu merece estar. Mas para isso é preciso ouvir, obedecer e crer. Amém? Essa mensagem é um pouco mais curta, porque eu estou extremamente exausto, mas eu creio que Deus falou muito contigo como Ele falou comigo. E nessa mensagem, a presença de Deus foi tão grande que eu tô começando a quase chorar aqui. Então eu creio que Deus tem muito pra minha vida, assim como tem muito pra tua. E tu vai fazer diferença por onde tu passar. Apenas entrega o teu coração pro nosso Deus Salvador. Amém? Deus, te pedimos
nesse dia, Senhor. Que tu derrame da tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja conosco a todo momento, Senhor. E que estejamos com o nosso coração receptivos para receber aquilo que vem de ti. Senhor, obrigado por nos tirar de locais a qual não pertencemos, Senhor. E obrigado, Senhor, por nos conduzir para os locais que nós merecemos estar. Pai, que a tua graça recaia sobre a nossa vida de tal forma que ela atinja pessoas ao nosso redor. Senhor, que o teu Espírito Santo habite nas nossas vidas e que nos conduza para os locais corretos a todo momento. Que não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo o caminho reto até ti. Pai, derrama cura, derrama libertação, abre portas de emprego, Senhor. Faz aquilo que só tu podes fazer sobre a vida de cada um que tem assistido essas mensagens. E Deus, que tu esteja conosco a todo momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.